Sempre que eu vejo as falas de Jesus, eu procuro tentar entender o que ele está falando com a gente para os dias de hoje. Os sábios, eles não lecionavam só para aqueles que estavam ali perto deles. Eles lecionavam para o futuro. Eles tinham a consciência de que nós somos seres que passam. E com isso eles lançavam as sementes para que um dia viesse a frutificar. A gente sabe que ninguém se alimenta de uma jabuticabeira que ele mesmo tenha plantado. Hoje já mudou alguma coisa, mas era assim. Há muitas frutas que não produzem na mesma geração. Então assim é também esses ensinamentos mais profundos que falam a alma. Falam a alma das nações, mas falam também aquela alma, aquele espírito que vai reencarnar muitas vezes e vai guardando esse aprendizado para o futuro. Então, nas falas de Jesus, eu pesco algumas e tento trazer para mim, espírito em viagem, o que isso acrescenta. Então, tem uma passagem muito interessante que ele está seguindo com seus discípulos na estrada de Cesareia, e numa das paradas ele fala assim: quem dizem que eu sou? Então eles estão ali prospectando, né? Aí uns falam assim, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Antes disso, quando se falava para os não seguidores de Jesus sobre ele, alguns sacerdotes falaram assim: o que pode vir de bom de Nazaré? Ou seja, assim, um preconceito. O que a gente poderia pensar hoje, né? Quando a gente fala aí do morro, né? Quantas vezes a gente vê de uma forma muito negativa. Tem alguém que está fazendo uma grande obra no morro. No morro? Quero nem saber, não tem valor. Mais ou menos assim. Como poderia ser uma favela, como poderia ser um distrito muito pequeno, né? Então, Nazaré era vista assim, como aquele cantinho lá que nada tem valor. Então, eles falavam assim: o que pode vir de bom de Nazaré? E Jesus sabia disso. A futrica, né, sempre chega. Então alguém deve ter falado com ele de como que ele era desconsiderado, e aí ele faz essa pergunta num trabalho de marketing, mas mais à frente que a gente vê que não é só para saber, né? Aí os discípulos falaram. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou Jeremias ou alguns dos outros profetas. Para que as pessoas fizessem essa comparação, tirando João Batista, que estava encarnado enquanto Jesus também estava, para que Jesus fosse uns dos outros, eles estavam dizendo para a gente aí que eles acreditavam na reencarnação. Então vê como que a gente vai pegando nas entrelinhas algumas falas que reforçam os princípios da doutrina espírita. Então, se alguém disser para nós, na Bíblia não fala a reencarnação, então nós podemos falar assim: mas então como é que Jesus poderia ser João Batista, ou ele poderia ser Elias, ou ele poderia ser Jeremias, se todo mundo sabia que ele nasceu de Maria, né? E aí, depois que eles falam isto, que Jesus não faz nenhuma observação a esse respeito, ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí nós vemos apenas um dos discípulos manifestando. Então eu fico a imaginar que um olhava para o outro e falava assim: e aí, o que eu vou falar que eu penso?
Vai que eu falo alguma coisa que não é o que ele quer ouvir. Ou vai que eu falo alguma coisa que eu não entendi direito. Será o que ele está querendo saber? Aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus confirma com ele, fala: mas não é da carne que te veio essa resposta. Ela veio de Deus, meu Pai, que está nos céus. Mais ou menos, né, não foi com essas palavras, né? E Pedro fica cheio, né, de alegria por ter interpretado corretamente aquele Jesus que estava ali tão próximo dele, mas sabia que ele era assim das altas esferas siderais. Mas Jesus fala uma outra coisa com eles: fazei silêncio de todas estas coisas, porque ainda não é tempo de chegar essa informação. Ele ainda estava assim praticamente no começo das suas pregações, que naturalmente poderia ser abortada se aqueles a quem não interessava que a luz do mundo se acendesse, ele fosse interceptado e mais forças se juntassem contra ele. Então ele fala: silenciai sobre estas coisas, sejam discretos sobre este assunto. E aí nessa parte ainda que ele fala assim: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando aí, quando ele fala que não foi a carne que revelou estas coisas a Pedro, mas vindo das esferas superiores, ele está falando de mediunidade. Mais um princípio espírita sendo carimbado dentro das falas do Evangelho. Aí a gente vê Pedro naquela... Eu vejo Pedro como uma criança, ele é um protótipo de nós. Quantas vezes a gente fala algo que é profundo e a gente pensa: puxa vida, como é que eu fui capaz de trazer esse enunciado, esquecendo que nós muitas vezes somos canais ainda pequenos, ainda defeituosos, mas para trazer as informações mais puras do plano maior. Então, mas ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, seria sobre essa comunicação, sobre esse canal que não nos deixa ignorantes das verdades espirituais, que estava estabelecido a sua conexão, a sua ligação conosco. Esse é um grande presente do nosso Mestre para conosco. E o que nós podemos extrair desta passagem? Bastava isso? Tá? Confirmou lá a reencarnação, confirmou a mediunidade. Jesus fala com seus discípulos para serem discretos, para não ficar falando muito, porque nem todos os ouvidos estão capacitados para ouvir. E para nós? O que chega para nós com tudo isso? Todo texto bíblico, ele precisa que a gente faça perguntas ao texto, não à mensagem. O primeiro é o texto em si. Ele é a narrativa de uma conversa singela do mestre com seus discípulos. Uma preparação de todo um fenômeno que iria abalar as estruturas da humanidade. Não é pequeno e nem é demais nós lembrarmos que Jesus foi tão grande, ele é tão grande, que ele não coube na história. E a história se divide em antes e depois de Cristo. É lamentável que nos tempos atuais, por uma questão da tal do politicamente correto para respeitar aqueles que não são cristãos, que estão querendo mudar isso, de antes de Cristo se chamar antes da era comum e depois da era comum.
Como pode um ser dessa grandeza ser jogado para debaixo do tapete, excluído deste fenômeno que ele se tornou, em dividir o tempo? Algo que em nenhum outro momento da história aconteceu. Mas há deuses feitos pelos homens e há homens feitos por Deus. Cada um deve escolher em que ambiente vai estar. Eu não vou dizer em que lado do exército, porque nós não precisamos lutar. Nós precisamos colaborar, criar um cimento da bondade, da tolerância, do amor e do respeito, para que a gente cresça todo mundo junto. Ninguém precisa excluir ninguém. Então esse momento, essa narrativa mostra para a gente aquele tempo de intimidade, como a gente teve aqui com a Célia, quando ela contou aquelas conversas de cozinha, de fundo de quintal, que teve com o Chico e que trouxe sim quase o Chico para perto de nós. Então esse é aquele momento gostoso do mestre conversando com seus discípulos, lançando palavras simples que eram sementes de sabedoria. O segundo ponto para ser analisado é o contexto. Quando a gente pensa assim, Jesus chegando e aquela explosão de amor, de respostas, de solução, quantas pessoas foram desendemoniadas, quantas pessoas foram curadas, esclarecidas, tudo isso foi uma realidade. Mas Jesus chega no momento também em que havia uma explosão de profetas, messias, verdadeiros gurus que traziam para si, que se dizia o Messias prometido nas Escrituras. Então, para aquelas pessoas poderia ser apenas mais um. Por isso Jesus está sempre falando: eu, Pai, somos um. Quando ele lê o Testamento, lá na sinagoga, ele fala: em mim se cumpre essa profecia. Ele está mostrando que ele está ali, sendo o tempo todo anunciado, e chegou o momento do cumprimento das profecias. Mas como que ele estava competindo com uma série de outros que tinham comportamentos inadequados, que muitas vezes levantavam bandeira de luta e de guerra contra o poderio, porque eles entendiam que o Messias deveria ser um chefe de guerreiros, um chefe de exércitos. Então Jesus está ali tendo essa conversa amena, perguntando aos seus discípulos o que eles entendiam, porque se eles falassem assim: o Senhor é aquele que vai partir à frente e nós vamos dar a nossa vida para libertar o povo judeu do poderio romano, seria a hora dele esclarecer: vocês estão enganados. Então esse é aquele momento em que Jesus faz essa seleção. Olha, vocês estão vendo os outros, mas eu não sou os outros. Então, e ele fica satisfeito com a resposta de Pedro, que foi o único que teve aquela coragem de se deixar inflamar pela resposta celeste e traduzi-la em palavras. Um outro ponto a ser analisado é quem está trazendo essa pergunta? Quem está levantando, despertando os pensamentos, os olhares para essa direção? Era nesse momento o mestre ensinando os seus discípulos e se identificando como o Messias. Então, essa clareza: quem dizem os homens que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou, são pontos de afirmação. Quando alguém diz a ele: bom mestre, ele abre mão do bom, ele não o aceita, mas se reconhece mestre.
E ali mais uma vez, como numa prova, o mestre pergunta: quem sabe aí em que ponto nós estamos estudando? Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Havia uma pergunta. Para quem? Quem fazia a pergunta era o mestre. A sua pergunta não era desprovida de objetivos. Agora, para quem? Para os discípulos, se vendo obrigados a pensar, né? Lembra que eu falei assim, eu fico imaginando aqueles 12 ali, um olhando para a cara do outro e pensando assim, agora o que eu falo? Ele está querendo saber quem que ele é para nós. O que eu falo? Né? Então, Pedro resolve o problema daqueles outros 11, mas eram 12. Eles eram 12 e naturalmente eu imagino que havia sempre mais um ou outro por perto, daqueles que vinham observar. Alguns criam, outros não. Alguns ficavam, outros não. Mas sempre havia mais alguém. Sempre como essas sementes que jogam esparsas, naquele momento não gera, mas em algum momento lá na frente ela vem a produzir. Por quê? Porque Jesus fez esta pergunta. Era uma definição da identidade espiritual de Jesus. A identidade física dele, o pessoal podia falar, ele é Jesus, filho da Maria, o pai dele era o carpinteiro, né? Ele tem um tempinho que ele está aqui, anda para um lado, anda para o outro, está falando de Deus, está dizendo que Deus é pai dele e tal. Aquela ali era a identidade física, mas a identidade espiritual, que é essa que levanta-se com a resposta de Pedro. Então, por que ela é o móvel dessa pergunta de Jesus? Para fazer a identificação espiritual. Agora, para quê? Né? Presumidamente, os discípulos já sabiam disso. Quando Jesus levanta essa questão, é identificado que, né, ele é o mestre que está ensinando aos discípulos, a sua identidade espiritual de filho de Deus. Ok, agora para quê? Jesus não ficaria eternamente com eles, né? Como logo depois ele vem a cumprir o seu mandato aqui na terra. Mas eles prosseguiriam. João morre velhinho, então não sei quanto tempo ele viveu após a crucificação de Jesus. Pelo menos mais 10 anos, muitos viveram. E eles precisavam ter uma resposta efetiva e carimbada com a aprovação de Jesus para que eles sobrevivessem aos temporais da vida. Então, se eles esquecessem dos seus ensinamentos, e eu imagino até que muitos dos ensinamentos de Jesus não foram trazidos até nós, porque sendo a maioria analfabeta, nem todos anotavam na hora. Quantas vezes a gente conversa com alguém e aí chega lá na frente, nossa, o que fulano falou mesmo? Eu não consigo me lembrar. Então, quer dizer, era tanta coisa e ele precisava trazer tanta coisa para eles que com certeza alguma coisa ficou perdida. Então, eles precisavam dessa conversa firme e amorosa para que nos tempos de aflição, se viesse uma dúvida ou um medo, eles lembrassem: quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E isso naturalmente faria com que a memória mental reacendesse a memória emocional e eles se mantivessem mais vivos na tarefa que eles abraçaram. Então, essas observações que a gente faz nessa passagem do Cristo vai fazer gerar para nós uma outra pergunta. E para nós? Quem dissemos que Jesus é? Na questão 625 do Livro dos Espíritos está lá muito claramente, né?
Será que Deus ofereceu ao homem um modelo e guia para que ele se conduzisse? Jesus. Vede Jesus. Ou seja, ele é o nosso modelo e o nosso guia. O modelo a gente copia, um guia a gente segue. Isso aí vai fazer a gente percorrer de novo o Evangelho, fazendo um monte de paradas, porque o tempo todo ele falou para a gente o que a gente deveria seguir. Numa das suas falas, ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Na verdade, ele mandou alguma coisa? Ele nunca exigiu de ninguém uma fidelidade canina. Ele preparou os discípulos e falou: ide de 2 em 2 e pregai o Evangelho. Se onde vocês entrarem não quiserem ouvir, afasta de lá e sacudir até o pó das vossas sandálias. Ou seja, não obriga ninguém. A pessoa não quer te ouvir, ok, respeita, não é o tempo dela. É a questão, da parábola da semente. Cada terreno tem o seu tempo, não está pronto, não está. Não adianta insistir. Você vai perder tempo com quem não quer, quando tem um outro logo ali que está pronto para a semeadura. Então essa era a orientação dele. Assim como ele nunca exigiu que as pessoas ficassem com ele. Quando o jovem rico vai conversar, ele esclarece tudo, o jovem vai embora, ele não fala aqui, vem cá, você não queria? Não. Depois a gente vai ver o desdobramento da vida desse jovem. Muitas vezes mal interpretada por algumas pessoas, a gente fala assim: ele não deu conta e foi embora. Há desdobramentos disso daí. Mas então nós precisamos, uma vez que entendemos, definido na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e guia, o quanto estamos dispostos a seguir esse guia, copiando esse modelo. Vamos ver mais à frente que modelo é esse. Ele diz ainda: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o que mais serve. Então ele mostra um roteiro. Você quer chegar lá? Sirva aqui. Sirva sem exigir, sem cobrar, com alegria, sem reclamar. Faça isso, você está fazendo o meu mandamento, que é amar. Quando ele vai interpretar os 10 mandamentos, o que ele nos diz? Apenas 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, é um mandamento só: ama, serve e prossegue. Se nós conseguirmos seguir essa trilha, você pode até preparar uma roupa bonita para o enterro, que vai estar sendo recebido pelos anjos na hora que chega do outro lado. Como a roupa não vai, melhor não preocupar com isso, Jesus, ontem, hoje e sempre. Esse Jesus disse uma certa vez em algum lugar, que eu não pesquisei tanto assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, você não caminha por algum lugar que não tenha sido projetado. Senão você vira o caminho. Se você vai fazer uma estrada, você vai qual estrada? Eu vou para a estrada da Ana, porque a Ana fez a estrada. Jesus fez o caminho. Quando é que ele fez o caminho? Quando ele estava aqui.
Então, o caminho é Jesus de ontem. Porque o Jesus que curou, ele curou aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas seguiram Jesus? Não. O dia que vocês tiverem oportunidade, que eu não tenho visto mais para vender, então não sei se esse livro ainda está em edição, chama-se Jesus Voltando. Tem uma passagem lindíssima que me emociona toda vez que eu leio, que é eu não me lembro o título dela, mas conta a história do cego Bartimeu. Ele fez uma pesquisa e ele encontrou mais de 50 cegos que tinham sido recuperada a visão. Mas aí ele foi convocá-los para continuar a obra de divulgação das falas de Jesus. Ele só conseguiu reunir 32. É linda a história, não vou dar spoiler. Então, esse Jesus que curou cegos, leprosos, paralíticos, é o Jesus daquele tempo. Mas ele traçou, quando ele fala, aquele que quiser ser o maior no reino do céu, seja o que mais serve. Isso ficou para a gente, isso é uma estrada, é um caminho que nós podemos percorrer ou não, depende da nossa escolha, do nosso querer. Mas ele disse também que ele é a vida. Mas voltando aqui ao Jesus caminho, ele mostrou para a gente que para ser caminho e para ser caminhada e para fazer caminhadas é preciso coragem, sacrifício, humildade, obediência. Quando é que ele mostrou coragem? Coragem, quase ousadia. Lembra que ele levou um tapa na cara? Quando ele estava sendo questionado ou ouvido por Pilatos e os sacerdotes lá, algumas vezes ele não respondeu, aí um cara veio e deu um tapa na cara dele. Aí ele olhou para a pessoa e falou: eu te fiz algum mal? Se eu fiz, reclama, se me denuncia. Mas se eu não fiz, por que me bates? E olha que já tinha apanhado horrores. Ele estava todo machucado. No entanto, ainda assim, mostrando a sua coragem de dizer: eu não estou aqui para me abaixar, eu estou aqui para ensinar. E eu te ensino a olhar para dentro de você e analisar a justiça ou injustiça das suas atitudes. Se a gente quiser trazer para as nossas ações, dá para fazer uma comparação também, né? Quando a gente é injusto ou quando a gente é injustiçado. O seu sacrifício. E eu vou contar agora, talvez alguém já conheça isso daí, mas que me comoveu um pouquinho também. Na sua crucificação. Vocês já ouviram falar que alguém colocou vinagre na boca de Jesus? Pois é. Alguém colocou vinagre na boca de Jesus. Aí algumas pessoas consideram isso um aumento no suplício, outros pensam que é porque essa pessoa talvez quisesse diminuir o incômodo, né? Mas a história é um pouco mais incômoda. Os banhos e privadas em Roma eram instalações coletivas. Então a pessoa fazia ali as suas necessidades e ao lado dessas instalações havia uma bacia com vinagre, uma vara e umas esponjas que a pessoa embebia no vinagre, se limpava e voltava com ela para o vinagre. Então o vinagre era uma forma de desinfecção de algo coletivo. Como é que havia lá no Calvário uma vara, uma bucha
e um vinagre. O que foi colocado na boca de Jesus? Jesus passou por isso. Ele não bebeu o vinagre. É informado no Evangelho que ele cuspiu o vinagre. Ele cuspiu por isso. Voltamos à pergunta que se coloca, né? A pessoa que colocou esse vinagre pode ter sido por compaixão e pode ter sido uma forma a mais de humilhar o nosso mestre. Mas ele estava disposto para o sacrifício. Tanto é que num dos outros itens, que é o da obediência, nós vamos encontrá-lo dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, pois que para isto vim. Então ele é humilde, se entrega ao sacrifício com coragem. E dá mais exemplos quando, na cerimônia da Pascal, ele vai e lava os pés dos seus discípulos, numa demonstração de entrega, de trabalho. Existem simbologias para pés e mãos, que vale a pena a gente estudar também, porque que ele, com as suas mãos, tocou os pés dos seus discípulos. Agora vamos ao Jesus atual, Jesus presente, que é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós encontramos a doutrina espírita, ela abre para nós uma janela para o ontem e para o futuro. Sabendo que o que nós passamos hoje, seja de bom ou seja de mal, são sementes que nós lançamos à vida no passado. Isso é uma verdade. Que vai fazer o quê? Se eu sofro, que eu tenha paciência, resignação, não comodismo, né? Que eu lute o máximo possível para sair do sofrimento, mas sem revolta, sem reclamações, porque assim eu venço as etapas. E lembrando que aquilo que eu fizer de bom ou de mal, a colheita virá no futuro. Então essa verdade nos diz o seguinte: você é o autor da sua história. Saiba construí-la, saiba lançar um projeto bacana para o futuro e não olhe para trás com arrependimentos. A cada momento a gente faz o que a gente dá conta de fazer. Então, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Está feito. Segue em frente com coragem, humildade e disposição para o sacrifício. Prosseguindo, então, aí nós vamos vendo, seguindo esse caminho, com esses elementos que ele nos oferece, que aí a gente tem que aplicar os ensinamentos, que nós vamos trazer para nós mesmos os louros de uma vitória. Lembrando que essa vitória nem é exatamente nossa, porque o que a gente vá só para a gente acaba se tornando um pouco de egoísmo, como se a gente tivesse mais valor do que o outro. A gente percebe nas competições que aquele que recebe o prêmio do primeiro lugar, geralmente ele é aplaudido por aqueles outros que vieram logo após, porque a vitória daquele acaba sendo uma vitória do esporte em si e valoriza todos aqueles que participaram dela. É preciso nós termos essa consciência. Lembrando ainda que a verdade é uma túnica sem costura. Vamos voltar a esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade não pode ser assim, ela é boa enquanto ela me atender. Na hora que ela atender a carga, ela já deixa de ser boa, ela já deixa de ser verdade. A verdade é uma túnica sem costura. Ela não se adequa, então, a interpretações pessoais, a interesses menores. Ela é sempre para o bem coletivo. Entretanto,
a gente às vezes pensa assim, não, eu sou autêntico, eu falo na lata. Isso não é ser verdadeiro, isso é ser grosseiro, porque a verdade precisa, para ela ser trabalhada para o bem, de duas companhias muito interessantes: a caridade e a gentileza. Pode-se falar grandes verdades. Gente, quando a gente assiste uma palestra do Haroldo Dutra, o que a gente leva de lambada, do Divaldo Franco, é lambada uma atrás da outra. Quando você lê Joana, Emmanuel, André Luiz, são verdades assim que, se a gente não se desviar um pouquinho, ela te dilacera. Mas ela é envolvida com tanto amor, com tanto carinho, que você, não, deixa eu acolher, deixa eu tentar absorver, para que no tempo que eu estiver mais maduro, eu consiga interpretá-la e vivê-la. Então a verdade precisa disso, senão ela se torna uma faca, ou um elixir amargo demais, que aquele que precisa dela prefere não sorver, né? E aí Jesus, falando ainda do guardai os meus mandamentos, ele fala, ele tem três fases, né? Ou três fases, etapas. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e segue. Aí o negue-se a si mesmo dá a impressão assim, eu preciso me anular. Não. Esse si mesmo é esse caminheiro que veio construindo uma estrada e chegou aqui cheio dos vícios, cheio das malas, né? Quando a gente fala aí da porta estreita, ela não pede que a gente vá tirando aquilo que não é essencial para passar só o que é puro. Então esse negue-se a si mesmo é tirar esse ser que se construiu se achando e carrega aí orgulho, egoísmo, ambição desmedida, todos esses acessórios desnecessários, para que então a gente possa, tirando tudo isso, se moldando a esse caminho honrado, firme, generoso, para que a gente possa pegar essa cruz. Qual é a cruz? Ainda voltando aos hábitos e culturas daquele tempo de Jesus, todo criminoso sentenciado à cruz tinha que carregar a sua cruz, o seu flagelo, né? Então, quando nós nos dispomos a compreender que temos uma tarefa, nós estamos pegando uma cruz. E a minha cruz eu não posso depositar nas costas da Jane ou do Romildo. Muito ao contrário, eles já têm suas próprias cruzes, os seus próprios desafios. Porque uma vez que eu retirar de mim esses acessórios, muitas vezes eu vou me sentir meio difícil. Talvez até não me reconheça algumas vezes. Mas a cruz vai estar aqui me lembrando para onde eu quero ir, que é o momento do meu sacrifício supremo. E seguir Jesus é compreender esse modelo que ele oferece, de humildade, obediência, coragem e disposição para o sacrifício. Então, eu já consigo responder essa pergunta? E para nós, quem é Jesus? Eu já tenho essa condição de negar a mim mesmo, de pegar a minha cruz e segui-lo? Ou estou só achando bonita a resposta da questão 625, achando uma maravilha que nós temos Jesus como nosso modelo e guia? Rótulos não fazem parte da essência. Se a gente pegar um vidro de remédio e arrancar o rótulo dele, ele não deixa de ser aquele remédio. E depois do mestre, martírios são troféus. Quando chegarmos nessa consciência, teremos conseguido enfim responder essa pergunta: e para mim, quem é Jesus? Eu sou o caminho,
coragem, sacrifício, humildade, obediência. Eu sou a verdade, se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Eu sou a vida. O que é vida? Nós, por acreditarmos na reencarnação, por acreditarmos na imortalidade da alma, nós dizemos: o que há após a vida? Vida é sempre vida, ora na carne, ora fora da carne, mas é sempre vida. E essa vida, ela pode ser digna ou indigna, ela pode ser alegre ou triste, mas a vida que Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos em abundância, é uma vida triste? Uma vida amarga? Uma vida desregrada? Ou é uma vida com seu dinamismo na mais alta potência? O que será que Jesus nos legou? Penso eu que a vida abundante quer dizer também prosperidade, alegria e troca. A comunhão com o bem promove a troca. Troca permanente de energias de alta frequência. A luz é uma energia de alta frequência e o amor é ainda mais. Não há vida na inércia, nem no mal querer. Porque o mal querer, ele vibra na mais baixa frequência. É a sombra, é a escuridão, é o desamor. Então, se Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância, Ele estava dizendo também que Ele estava nos oferecendo o amor em sua maior plenitude. E é confiante em que eu já consigo reconhecer esse Jesus para a minha vida, que eu agradeço a doutrina espírita que me fez ver um outro Cristo, e aos amigos espirituais que nos amparam em todos os instantes. Muita paz.